Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 14, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo, e por meio de nós. Paulo está falando para a igreja. Ele está escrevendo da primeira pessoa do plural. Ele está falando, é ele e a igreja, os demais irmãos. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ele ainda diz, verso 15: porque para Deus somos um aroma, ou um perfume de Cristo, um bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. Paulo diz que a igreja, ela exala o bom perfume, ela é o bom perfume de Cristo nesta terra. E o que Paulo tem em mente aqui quando ele trabalha esse assunto, ele está resgatando algo que acontecia no período em que o Império Romano dominava o mundo daquela época. Todos sabem que nesse período aqui do Novo Testamento, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. E quando o Império Romano vencia uma batalha, e quando eles retornavam daquelas campanhas vitoriosas, eles eram recebidos como heróis nas cidades em que moravam. E eles faziam uma espécie de um desfile por toda a cidade. Como eram muito religiosos, eles iam até o templo. O templo, eles adoravam vários deuses, então iam até os deuses agradecer pela vitória que tinham alcançado. E quando entravam nas cidades, as pessoas faziam fileiras pelas ruas da cidade, e os soldados iam passando, os generais, a população jogavam flores nos soldados pelas grandes vitórias que tinham alcançado. E o momento que os soldados iam andando, eles iam pisando naquelas flores, e elas exalavam um perfume, elas exalavam um cheiro. E pastor Mário Lúcio, e quando os soldados exalavam aquele cheiro, voltando de uma campanha vitoriosa, aquele cheiro era o cheiro de vida, era o cheiro de vitória. Era o cheiro de vitória, mas ao mesmo tempo estava na mesma procissão, estavam os prisioneiros, acorrentados, escravizados. E eles pisavam nestas mesmas flores que eram jogadas sobre os soldados na rua. Eles iam amassando essas flores e ela ia exalando aquele cheiro. E era o mesmo cheiro, eram as mesmas flores que exalavam o mesmo cheiro. Mas enquanto para os soldados era o cheiro de vitória, para os prisioneiros era o cheiro da derrota. Enquanto para os soldados era o cheiro de vida, para os prisioneiros era cheiro de morte, porque muitos chegariam no templo, lá diante do templo, às vezes seriam mortos. Então era o mesmo cheiro, e Paulo trabalha esse assunto, ele tinha isso em mente, dizendo: nós, a igreja de Cristo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer na pregação do Evangelho, e o Evangelho é algo tão glorioso que ele exige decisão do homem, ele não deixa o homem na neutralidade, ninguém poderá ficar neutro diante da pregação do Evangelho. Ele terá que decidir: ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é o diabo, ou aceita ou é a bênção ou é a condenação, ou aceita Cristo e é salvo, ou então ele será condenado. Não é isso que a Bíblia diz? Não tem neutralidade não, ou é céu ou é Deus, ou é ou não é. Então a Bíblia relata aqui, Paulo está dizendo que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É o mesmo Evangelho, mas tem muitos que não vão abraçar o Evangelho, tem muitos que vão rejeitar o Evangelho, e para esses nós seremos o bom perfume de Cristo, cheiro de morte para a morte. Mas aqueles que ouvirem a mensagem pregada pela igreja de Lagoa Formosa e receberem a Cristo e permitir que a fé raie no seu coração, e para esses nós seremos cheiros de vida para a vida, o bom perfume de Cristo.